Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Santana, rogai por nós. Nós estamos às vésperas do Natal e certamente já começamos a nos preparar para este dia. Este ano temos ainda recomendações, algumas outras recomendações para bem preparar este Natal, recomendações sanitárias, cuidados que nós devemos tomar e já sabemos bem. Convidamos algumas pessoas, os parentes mais próximos, começamos a pensar também o que vamos compartilhar, presentear. A época que estamos vivendo, estes dias de Natal, exigem isso. Mas hoje eu gostaria de convidar vocês a pensarmos uma coisa. O que vamos pedir ao menino Jesus neste Natal? Ele vem nos visitar, o seu nascimento é o maior evento de todos, é a coisa mais importante. E o menino Jesus vai entrar na nossa casa, na nossa vida, de maneira muito simples, pequeno, frágil, sem alarde, silenciosamente, e vai se colocar em nosso meio, quase que dizendo assim: posso te ajudar? Então a nossa pergunta, irmãos e irmãs, é esta: nós estamos nos preparando, mas será que já pensamos também aquilo que vamos pedir ao menino Jesus neste Natal? A liturgia que nós acabamos de escutar nos ajuda a formular este pedido. O Santo Evangelho que nós escutamos hoje nos apresenta a anunciação do anjo à Virgem Maria. É um texto muito bonito, é um texto fundamentalmente que fala de fé. Se não fosse pela fé, a Virgem Maria não teria aceitado o convite do anjo, a graça de Deus na sua vida. E à luz deste texto, nós poderíamos destacar 3 aspectos que nos ajudam no nosso relacionamento de fé com o Senhor. Vocês se recordam, o anjo vai entrar, vai chegar, vai cumprimentar a Virgem Maria, e o texto vai dizer: Maria ficou perturbada com a saudação do anjo e procurava entender o sentido desta saudação. Veja bem, irmãos e irmãs, a caminhada de fé, a nossa vida de fé, não é uma vida isenta de dúvidas. A gente fica perturbado, a gente fica com a pulga atrás da orelha quando nos relacionamos com Deus. Quando Deus nos faz um convite, nos dá uma missão, nós procuramos entender aquilo que o Senhor nos pede. É o que aprendemos aqui hoje com a Virgem Maria. Ela procura entender o sentido daquilo que estava acontecendo. Por que eu estou dizendo isso? A vida de fé não é um relacionamento mágico. A fé não é magia. A fé não é sentimento. Eu vou na missa, eu me emociono. Ok. Mas isso é apenas o começo. A fé é muito mais do que isso. Precisa avançar. Precisa pensar, procurar entender, com as palavras do Evangelho, o que significa a fé. É exatamente o que a Virgem Maria fez. O anjo entrou, se apresentou, a cumprimentou, e ela procurava de entender qual era o significado. Então, a primeira
conclusão da missa de hoje é essa: no caminho de fé, nós somos chamados a meditar, a refletir o sentido das coisas. Segundo passo: o anjo vai dizer a Maria: não tenhas medo, porque encontraste graça diante de Deus. E Maria, o que vai fazer? Como isso vai acontecer? Eu não conheço homem algum. A Virgem Maria fala, a Virgem Maria faz uma pergunta, coloca uma pergunta. A vida de fé, voltando sempre à nossa reflexão, não traz respostas prontas. Quem acha que vive a fé procurando resposta pronta, eu vou dizer, está enganado. Porque a fé é exatamente isso: aprofundar, amadurecer. A Virgem Maria pergunta não porque ela duvidava. A Virgem Maria pergunta exatamente porque ela quer amadurecer o dom de Deus na vida dela. Quantas perguntas nós já fizemos para o Senhor? Quantas vezes nós nos questionamos: mas meu Deus, por quê? Não é problema perguntar, irmãos e irmãs, desde que este questionamento, que esta pergunta nos leve a um crescimento na vida de fé. Aprendemos isso com a Virgem Maria. Como vai acontecer? E o anjo responde: vai acontecer porque Deus tem um plano para você. Segundo a meditação da missa de hoje, questionar não é problema nenhum na vida de fé. Diante do Senhor Jesus, colocar as nossas preocupações, os nossos questionamentos, as nossas perguntas. Terceiro passo: ao final de tudo, o anjo, extremamente educado, não impõe, deixa Maria livre para responder. E qual é a resposta da Virgem Maria? Eis aqui a serva do Senhor. O que significa ser servo de Deus? Essa é a pergunta. É humildade. Sim, é humildade. Mas eu diria que é um ato de fé. É o maior ato de fé. Porque ser servo do Senhor significa trabalhar, entre parênteses, com Deus. Deus nos chama, nós nos reconhecemos como pessoas queridas, amadas, escolhidas por Deus, e nós podemos responder: eis aqui o teu servo. Ser servo de Deus, irmãos e irmãs, é uma honra, é uma graça muito grande. E muitas vezes nós nos esquecemos disso, porque a nossa fé ficou reduzida a pedidos. Eu peço e Deus tem que me dar. E não é dessa maneira. Eu preciso da cura e da libertação. Deus vai conceder. Mas muito mais do que isso, Deus quer nos salvar. Deus coloca um projeto no meu coração. Junto com Ele, como ouvimos na palavra, nós vamos discernir qual é a vontade do Senhor. Veja, ser servo de Deus é trabalhar em conjunto com o nosso Senhor. E hoje Deus está nos chamando mais uma vez: venha fazer parte deste meu projeto. Meditar, refletir, primeira conclusão. Questionar, segunda conclusão. E a terceira, reconhecer-se honrado, porque Deus quer contar com a nossa participação na transformação do mundo. A Virgem Maria poderia ter dito: não, eu não estou pronta. Mas ela disse sim, graças a Deus. Se dissesse não, pode ser que o Senhor encontraria uma outra possibilidade para vir ao mundo. Mas Deus quis assim, e assim foi feito. Irmãos e irmãs, o nosso grande pedido ao menino Jesus neste Natal é este: Senhor, renova a nossa fé. Neste contexto de pandemia,
tantos problemas que nós estamos enfrentando, não existe outro caminho para procurar viver um pouco melhor, senão o caminho da fé. Mas uma fé verdadeira é uma passagem que nós devemos fazer da superficialidade da fé para uma fé madura, como esta que a Virgem Maria hoje nos ensina. Que possamos responder ao Senhor: eu estou aqui, com os meus limites, com o meu pecado, mas também com todos os dons que o Senhor nos concedeu. E vamos pedir a Ele que este Natal seja de fato novo. Vamos agradecer porque Deus vai nascer, porque não se cansa de nós. O Senhor não nos abandonou, mas mais uma vez quer nascer para nos ensinar o verdadeiro caminho da vida. Que a nossa fé seja de fato amizade sincera com Deus, não um simples relacionamento de troca. Eu preciso e o Senhor tem que me dar. Não, a nossa fé deve ser amizade com Cristo, construir com Jesus de Nazaré um caminho que é caminho de vida plena e em abundância. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.